No Giro do Tempo, volume 3. Marisa Bandarra. Que a luz de Jesus ilumine nossos espíritos, clareando nossas mentes, expandindo nossas consciências para uma compreensão maior da vida única, eterna. Louvado seja Deus nosso Criador e louvado seja Jesus nosso Mestre Divino. Li Shene. Apresentação. Leitor amigo. Li com emoção no Giro do Tempo 3. Achei-o comovente. A autora aborda de uma maneira que lhe é característica, com clareza e simplicidade, alguns dos flagelos que açoitam a humanidade, sob a forma de resgates kármicos e sua aceitação. Tenho a certeza que este livro irá renovar em seus leitores as bênçãos da fé e da confiança no destino. A personagem Carolina se destaca como figura humana, dona de profundo sentimento de solidariedade e inspira-nos a olhar nossos semelhantes com a mesma dedicação e compreensão. Aborda as verdadeiras dimensões dos sentimentos humanos, e através dos personagens Estela e Germano leva-nos a sentir e entender a intensidade do sofrimento e a resignação da aceitação, perante as provas do caminho evolutivo. Com grande sensibilidade aborda o drama existencial que leva alguém ao suicídio. Lembrando Antoine de Saint-Exupéry, sentimos a grandeza e a pequenez do homem ante seu destino, agora com a letra minúscula. Que mais uma vez possa a autora, inspirada por seu mentor espiritual, derramar o bálsamo de sua mensagem sobre aqueles que sofrem neste mundo. Mário Bandarra. Agradecimento a Deus, nosso Criador, nosso Pai, pela vida e por seu perdão de amor, que nos liberta. A Jesus, por sua infinita paciência para com os nossos erros e limitações, iluminando sempre com sua luz crística o caminho da humanidade. A espiritualidade de luz que nos assiste incansavelmente. A meu mestre espiritual, Li Shene, que com a luz de sua orientação, através de minha intuição, tornou possível este livro. E a corrente da luz de Jesus, por sua dedicada e contínua proteção. Nenhuma ovelha do rebanho de meu Pai ficará perdida para todos sempre. O Pai é amor, ele jamais abandonará seus filhos. Assim afirmou Jesus. E amar a Deus sobre todas as coisas é amar e respeitar a centelha divina que habita todas as criaturas. Um irmão na luz. No Giro do Tempo 3. Em marcha moderada, o carro seguia pela sinuosa estrada de terra, levantando espessa cortina de poeira por entre a vasta plantação, que se estendia a campo aberto. O verde trigal bailava ao sabor do vento qual um mar agitado a se perder no horizonte, aonde o rubro sol ia se escondendo lentamente. O céu vermelho, sem nuvens, prenunciava uma agradável noite primaveril. Germano dirigia calado, perdido em pensamentos que toldavam sua mente, apertando o coração aflito. Sobressaltou-se ao ouvir a voz serena da companheira de viagem ao seu lado. Veja. Estamos quase chegando. Esta apontou para longe. Mais uns 3 quilômetros e alcançaremos o topo da coxilha. Naquele local onde não há plantio algum, somente mato nativo, exatamente ali. Incrível que apesar de tantos anos, nada mudou por aqui. A não ser a diferença no plantio. Trigo e soja. Bem, esta região continua sendo somente de grandes latifúndios. Mas, não sei porquê, pelo menos nas 2 vezes em que aqui estive, não vi plantação alguma ao redor da cratera. Talvez o solo ali não seja fértil. Mas, Carolina, jamais conseguiria encontrar este lugar sem a tua orientação. Já rodamos quase 70 quilômetros depois que deixamos o asfalto e atravessamos apenas 2 fazendas. Quimo. Não sei como tu não te perdes nesse caminho. Eu mesma não sei como. Não existe nenhuma indicação. Mas eu procurei registrá-lo em minha memória. Porém, confesso que tenho a impressão de que alguém me orienta através de minha intuição. Ela fica pensativa por alguns segundos. Antes de nos falarmos por telefone, tu não te lembravas mesmo deste lugar,
nem do que aconteceu naquela noite. Como poderia? Já era noite quando aqui chegamos e, nos meus 12 anos, pouco conservei desses acontecimentos. Mas ficaste muito impressionado naquela ocasião. Aliás, como todos nós, é claro. Minha mãe me pediu o silêncio absoluto sobre tudo e assim, naquela idade, isso foi o mais importante, responde Germano sorrindo. Ser guardião de um segredo de um grupo de adultos, era emoção fortíssima. Mas, o tempo foi passando e envolvido pelo despertar de minha adolescência, tudo foi caindo no esquecimento. Restou apenas uma leve lembrança. Mas depois de meu convite para voltarmos aqui, recordaste, não é mesmo? Lógico. Ao me relatares mais ou menos o que aconteceu, consegui me lembrar de alguma coisa. Mas, na medida em que estamos passando por este campo, minha memória está despertando cada vez mais nítida. Foi realmente um acontecimento fantástico, pois, apesar das recomendações para que procurássemos esquecer o que se passara aqui, eu nunca consegui. Ficou gravado indelevelmente em minha memória. Quando eu penso que atravessamos todo esse longo trajeto sob noite escura, apesar de estrelada e, de repente, no momento em que chegamos, clareou como se houvesse luar. Não dá para se esquecer. Foi incrível. E as estrelas que começaram a correr pelo céu. Agora lembro perfeitamente. Algumas formavam com enorme rapidez umas formas geométricas. Incrivelmente fantástico. Não sei como minha mente bloqueou tudo aquilo que eu vi. Talvez, pelo fato de que tu eras ainda uma criança na ocasião, as entidades espirituais tenham apagado tais acontecimentos de tua memória física, para não perturbar o teu crescimento. E agora está vindo à tona o que ficou gravado na tua memória cósmica, retruca Carolina pensativa. Creio que está certa, concorda Germano se recordando mais ainda. Estou me lembrando também da Alessandra. Acho que era assim que a médium se chamava. Incorporada pela entidade, andou descalça pelo meio do mato sem ferir e nem ao menos arranhar os pés. Não foi assim? Exatamente. Alessandra ficava totalmente inconsciente. Foi ela, ou melhor, o cacique Nauama, a entidade que falava através dela, que nos guiou até aqui. E qual foi a razão da nossa vinda a este campo? Isso eu não consigo me lembrar. Carolina interrompe repentinamente a conversa. Para o carro, Germano. Chegamos. Estacione por aqui mesmo. Daqui adiante iremos a pé, subindo esta encosta mais ou menos uns 2 quilômetros. Após fechar o carro ele insiste na sua pergunta, ao que Carolina responde reticente. Depois, quando chegarmos à cratera, eu explicarei tudo. Agora temos que cuidar do caminho porque apesar de ser um mato rasteiro, é muito espinhento e irregular. Estava anoitecendo quando eles alcançaram o topo da coxilha. No lusco-fusco do entardecer, a visão da imensa cratera impressionava fortemente. Com mais ou menos uns 300 metros de diâmetro por uns 70 de profundidade, era magnífica. Ambos permaneceram alguns momentos em total silêncio. Sentiam profundamente a energia que subia até eles. É realmente um local fascinante, exclama Germano rompendo a calada da noite, que começava a se pontilhar de estrelas refulgentes, num escurecer tranquilo. Suspirando profundamente ele se senta sobre a relva com as pernas cruzadas, retomando a conversa. Agora estou recordando com maior fidelidade os fatos que aconteceram aqui. A entidade falou que trouxera o grupo para que este entrasse em contato com uma nave. Não foi isso? Isso mesmo, confirma Carolina acomodando-se próxima a ele. Alessandra, o Eugênio e eu enxergávamos seguidamente no céu uma nave azul brilhante, pairando sobre a casa do amor cósmico, quando íamos chegando para trabalhar. Nosso mestre, na época, nos explicou que era a nave dos irmãos cósmicos que nos auxiliavam nos trabalhos espirituais. E um dia ele comunicou que o grupo mediúnico da Casa do Amor Cósmico, dirigido pelo Dr. Daniel,
a esposa Giovanna, mais os demais médiuns. Sim. Recordo-me de todos agora, ele interrompe entusiasmado com a memória despertada. Além destes, a minha mãe, a avó Marilene, tu e os outros dois videntes. Não é isso? Exatamente. E Nauam achou que todos nós poderíamos ter uma expansão mais ampla da consciência cósmica. Que já estávamos em condições de ter um contato direto com as entidades do plano mental. Por isso nos trouxe até aqui. Mas não me lembro de ter ocorrido nenhum contato. O que aconteceu? Será que a minha presença, sendo criança, atrapalhou? Aliás, não entendo por que eu vim junto com vocês. É que casualmente naquela noite, tua mãe e tua avó estavam participando da sessão e como teu pai estava viajando, tua mãe não quis te deixar sozinho em casa. Mas, não foi por tua causa que o encontro não aconteceu. Então qual o motivo? Antes que ocorresse o encontro com os irmãos cósmicos, teríamos que tomar uma decisão acerca do trabalho. Naquele momento estavam apenas nos oferecendo uma visão mais abrangente da vida espiritual. Caso aceitássemos de imediato a oportunidade de participarmos de um trabalho espiritual mais evoluído, com maior dedicação, o encontro aconteceria. Como assim? Interrompe Germano. Não me lembro de minha mãe ter me explicado isso. Apenas que a entidade exigir segredo absoluto. Sendo assim, caso eu e os demais contássemos para outras pessoas, estas poderiam nos considerar mentirosos ou loucos. Realmente seria prejudicial expormos aquela experiência à curiosidade dos outros. Poderia ser considerada como mistificação ou alucinação e as críticas maldosas que certamente ocorreriam, desacreditariam o trabalho que exercíamos. E, na verdade, apesar de nossas boas intenções e do desejo de ajudar ao próximo, não estávamos prontos para enfrentarmos a dedicação maior que o novo trabalho exigiria. Por favor, gostaria de conhecer agora todos estes detalhes. Podes contar. Claro. E é bom que saibas, pois poderás compreender melhor a vida espiritual e encontrar respostas às dúvidas que estão te atormentando. Como sabes que estou enfrentando dúvidas? Ora, Germano, é evidente o enorme sofrimento que a doença da Estela está te causando. E não poderia ser diferente. Do jeito como vocês se amam. Mas, apesar de te conhecer pouco intimamente, sei que tens profunda convicção na continuidade da vida espiritual. Imagino, portanto, o drama que está te afligindo. Tens razão, Carolina. A decisão que Stella e eu precisamos tomar está me partindo ao meio e causando conflito com os nossos filhos. Como tu percebeste? Bem, aí entra minha intuição. Logo que cheguei em Trilha das Palmeiras, fiquei sabendo da situação de vocês. Calculei então o drama de consciência que estariam passando. E achei que poderia ajudá-los um pouco. Por isso resolvi visitá-los aqui em Campo Verde. Então foi esse o motivo do teu convite. Bem que eu estranhei tu me pedires para virmos aqui. Mas, afinal, que auxílio posso encontrar neste lugar? Bem, é que para mim, quando aqui retornei anos atrás, fui favorecida por um contato mais profundo com o meu superior. Adquiri, então, uma compreensão maior do plano de luz, o que me ajudou na libertação de minhas dúvidas e angústias. Mas, um momento, Carolina, interrompe Germano surpreso, pelo que tenho aprendido, a meditação, independente do local físico, nos proporciona um contato espiritual mais profundo. Então, por que vir a este local? Porque para mim, recordar o que nos foi oferecido pela espiritualidade naquela ocasião, reforçou as minhas convicções, dando-me alívio e respostas às aflições que por muitos anos me acompanharam. Agora me deixaste mesmo surpreso. Nunca supus que tu tivesses angústias. Sempre, nas poucas vezes em que nos encontramos, tu me passavas a impressão de felicidade, vivendo na Europa com teu marido e filhos. Essas tuas aflições realmente são surpreendentes para mim.
Mais tarde eu te colocarei a par do que se passou comigo, diz Carolina sorrindo complacente, do importante auxílio que recebi da espiritualidade, que me ajudou a encontrar a harmonia entre meus corpos físico, mental e espiritual. Isso se tu desejares me contar. Por favor, não interpretes minha surpresa como curiosidade. Mas, afinal, o que a entidade havia oferecido ao grupo? Um contato direto com os irmãos cósmicos, que davam assistência ao nosso trabalho espiritual, com a sua nave azul se materializando ante nossos olhos. Materialização da nave. Que incrível! Germano volta a interromper impressionado. Sim. Realmente incrível, concorda Carolina com expressão saudosa, e Nauama afirmou que aqui, nesta cratera, era o ponto de entrada da nave no espaço físico. E que tal comunicação direta com esses irmãos nos proporcionaria uma visão mais ampla da vida cósmica, tão necessária a este momento de mutação que ora estamos vivendo. Com o ser humano crescendo rapidamente em inteligência física, conquistando importantes conhecimentos científicos, mas, para os quais ainda não está preparado espiritualmente, por não querer compreender a realidade da vida espiritual. Mas isso é fantástico. Maravilhoso. Por que vocês recusaram? Realmente seria maravilhoso. Porém, teríamos que nos dedicar mais ainda ao trabalho, levando uma vida quase monástica. E eu, assim como a Alessandra e o Eugênio, que tínhamos somente 18 a 20 anos de idade, não quisemos abrir mão da nossa juventude. Já era difícil para nós a mediunidade desperta tão cedo. A nossa vidência nítida naquela época, já nos causava limitações na nossa maneira de viver. Principalmente para mim, apaixonada pelo irmão do teu tio alemão. Teria que desistir de um casamento que eu desejava ardentemente. Pois, como tu bem sabes, luterano convicto, apesar de não praticante, Frederic não aceitaria tal envolvimento espiritual, no qual ele absolutamente não acreditava. Além do que, casada eu iria morar na Inglaterra onde ele estava trabalhando, e lá eu não teria chance de me envolver nesses estudos. Assim tive que optar. O desenvolvimento espiritual, ou ele, deve ter sido difícil para ti, ele comenta pensativo, mas, a minha mãe e a minha avó. Tua mãe também não se achava pronta para tal compromisso. Ainda jovem, com um marido que, apesar de não ser um luterano praticante, não aprovava de bom grado a participação dela no trabalho espiritual. E contigo na pré-adolescência, era impossível uma tamanha dedicação ao trabalho. Somente Dona Marilene, nos seus 60 anos, achava que poderia se dedicar de tal forma. Mas precisaria do apoio do grupo para aceitar missão tão importante. O que não aconteceu, não me recordo nada disso. Na verdade, penso que nada ouvi do que vocês falavam, pois me lembro apenas que eu estava fascinado, um tanto amedrontado, com a visão da cratera sob aquela claridade difusa. Era uma visão fantasmagórica. O que vocês responderam? Naquele momento nada. E Nauama, constatando a nossa indecisão, permitiu que pensássemos seriamente na sua oferta. Afirmou que aguardaria a resposta na próxima sessão da Casa do Amor Cósmico. E, sendo assim, a nave não se materializou e os irmãos cósmicos não apareceram. Que pena! Deve ter sido grande a frustração de vocês. Ainda bem que eu desconheci o que estava para acontecer. É verdade. Apesar de temermos aceitar um compromisso tão sério, ficamos todos frustrados. Engraçado. Não consigo me lembrar como terminou esse encontro. É que em seguida, ao entrares no carro, caíste no sono. Não viste mais nada. E Nauama nos orientou no caminho de volta até a estrada de asfalto. Depois ele nos deixou. Então Alessandra desincorporou. E vocês contaram tudo para ela. É claro. Ela se apavorou com tudo o que relatamos e, principalmente, por ter andado com os pés descalços no meio do mato, sem machucá-los e nem ao menos arranhá-los.
e ela achou que Naomi havia nos dado um tempo para pensarmos no assunto para que ela também, conscientemente, pudesse opinar. Pode ser. Faz sentido. Mas, quando foi que vocês participaram que não desejavam seguir o novo caminho? Na semana seguinte, no centro. Na noite de sessão reservada aos médiuns. E como Inawan mal recebeu a negativa de vocês, ele nos liberou do compromisso, pedindo apenas sigilo sobre tudo o que víramos e ouvíramos aqui na cratera. Falou com a compreensão e o carinho que somente os espíritos mais evoluídos possuem. E tu te lembras como foi? Claro. Suas palavras ficaram gravadas em minha mente, dando-me o respaldo necessário à minha nova vida na Europa. Vou tentar transmitir a mensagem com toda a fidelidade, e com um olhar distante ela faz uma pausa, memorizando o que guardava em seu coração. Após alguns segundos começa a falar pausadamente, que o ser humano tem pleno livre-arbítrio na escolha de seu caminho evolutivo. Nada é imposto pelo Pai. Que eles eram irmãos que já haviam passado pela experiência da vida física material, que ora nós vivenciamos. E que no plano em que eles se encontravam agora, tinham por missão ajudar a humanidade em seu desenvolvimento, oferecendo novas oportunidades aos espíritos que estivessem desejosos de uma evolução maior. Mas, se nós não nos achávamos ainda preparados para iniciarmos esse novo aprendizado, eles saberiam aguardar um melhor momento. Que não nos preocupássemos. Eles continuariam ao nosso lado, vibrando apenas no nosso campo mental, auxiliando-nos no que pudessem. Que Jesus iluminaria sempre a todos nós. Impressionado com tudo o que ouvira e se lembrara, Germano deu início a uma introspecção. Fixando o olhar no fundo da cratera, que começava a desaparecer na noite que caía, seu pensamento atormentado pela dor foi se acalmando, e ele foi mergulhando em seu íntimo. Lentamente os olhos foram se fechando enquanto luzes crísticas inundavam a mente. Uma suave letargia dominou o corpo físico. Carolina, a exemplo do companheiro, também se deixou levar por uma meditação profunda. E, por um demorado período, ambos se abstraíram do plano físico, material, entrando em sintonia com o universo, sob a lei divina da harmonia. O manto estrelado da noite escura finalmente desceu sobre eles, favorecendo esse momento mágico de comunhão cósmica. Durante a viagem de volta, enquanto orientava Germano no caminho, Carolina abriu sua alma, relatando como vencer aos problemas que tivera que enfrentar no decorrer de sua vida. Porém, ao entrarem na estrada asfaltada, vencida pelo cansaço, ela adormecera. Mas Germano estava bem desperto. Apesar de nenhum sinal, nada de extraordinário ter acontecido naquele local mágico, sentia-se renovado. Uma serena paz acalmava o coração aflito. E no silêncio da madrugada, pela estrada quase deserta àquela hora, apenas uma frase que escutara em seu íntimo durante a meditação, ressoava com persistência em sua mente: lembre-se do poder da mente. E seus pensamentos se atropelavam. Mas como esta energia mental poderá reverter o quadro clínico da Stella? Afinal, eu sou um médico e tenho plena consciência da gravidade do caso e do único recurso capaz de realmente trazê-la de volta a uma vida física normal. Todavia a esperança voltou a animá-lo em dado momento, mas não será a possibilidade de uma cura espiritual? Eu também acredito nisso. Faz sentido. Talvez eu possa ajudar a minha amada usando o poder de minha mente. E foi assim esperançoso que ele entrou no quarto, pouco depois. Porém, a visão de Stella profundamente adormecida, meio recostada na cama sobre os travesseiros e com a televisão ligada à sua frente, trouxe de volta a dor cruciante a comprimir seu peito. De tão pujante, era quase física. Meus Deus! Como poderei viver sem ela? Não posso deixá-la partir. Será que apenas com o poder da minha mente e da minha fé eu poderei mantê-la viva? Ó Pai, o que devo fazer? Cautelosamente,
Ele desliga a TV e senta-se na poltrona próxima à cama. Uma inesperada revolta oprime seu coração e explode em sua mente atormentada. Meu Deus! Por que a vida me colocou em meio a este terrível dilema? Já não seria suficiente eu ter conflitos com a medicina espiritual contrapondo-se à medicina humana. Sendo um clínico geral, apesar de considerado competente, constantemente sou criticado por minha visão espiritualista da vida. Ele observa a respiração irregular da esposa e seu coração oprime-se mais ainda. Será então esta uma prova terrível pela qual tenho que passar? Minhas convicções acerca da continuidade da vida espiritual, sendo colocadas em xeque. Desacreditar tudo o que eu sempre afirmei. Para manter ao meu lado, ainda nesta encarnação, o amor da minha vida. O desespero aumenta, na medida em que surgem de seu íntimo, tais conceitos. A recordação da meditação defronte à cratera, acelera mais seu ritmo cardíaco. Lembre-se do poder da mente. Sente-se um idiota, não posso nem de leve pensar que a força mental possa transformar um coração debilitado num órgão perfeito. Isto é uma utopia. Minha mente atormentada é quem criou a voz interior que ouvi. Somente um coração saudável, substituindo um sem forças, pode dar continuidade à vida física. Tomado de desespero perante a morte iminente de Stella, Germano exclama interiormente, porque tu, meu amor, continuas inabalável em tuas convicções. E firma uma decisão, mesmo contrariando as tuas e as minhas convicções, querida, farei de tudo mesmo, para que continues ao meu lado. Não posso viver sem ti. Queria manter-se acordado. Desejava velar o sono da amada até o amanhecer. Porém, aos poucos o cansaço foi dominando o corpo, vencendo a angústia e ele acabou por adormecer ali mesmo na poltrona. 2 horas mais tarde Germano acordou com o toque suave da mão de Stella alisando seus cabelos. Querido, acorda. Já estás atrasado para o hospital. Ainda sonolento, ele olhou para o rosto tão querido. Apesar de abatida pela doença, Stella ainda conservava um pouco da sua antiga beleza. E seu sorriso amoroso despertou-o completamente. Porém, a angústia, rápida como um relâmpago, varou o coração. Por que dormiste assim desse jeito, tão mal acomodado? Ela quer saber preocupada. Não foi boa a viagem. Tudo bem, querida. Nada de errado aconteceu. Pelo contrário, foi muito interessante, ele responde se levantando e espreguiçando o corpo dolorido. É que cheguei muito tarde e não quis perturbar teu sono. Dormias tão profundamente. Estou curiosa para saber o que houve por lá. Gostaria tanto de ter ido contigo. Mas não poderias mesmo. Muito longa e cansativa a viagem. Além dos 60 quilômetros daqui de Campo Verde até a Trilha das Palmeiras, fizemos mais 80 até a cratera. Sendo que apenas 10 foi no asfalto. E isso seria prejudicial para ti, meu amor. Ele a consola, beijando-a com carinho. Mas, pelo menos podes me contar alguma coisa enquanto estiveres tomando café. Ela insiste tomada de curiosidade. Sinto muito, querida. Vou ter que tomar o café no hospital mesmo. Estou atrasadíssimo. Os pacientes do INSS me aguardam no ambulatório. Ele constata olhando o relógio ainda em seu pulso. Logo mais conversaremos com calma. Prometo não omitir nenhum detalhe. Mas, se quiseres, podes ir adiantando o assunto com a Carolina, quando esta chegar. Pois eu disse para ela que tu irias convidá-la para almoçar, e sorrindo, vai apressado tomar um banho. Que bom que tu me acordaste, amor. Senão. Pouco tempo depois, renovando as recomendações necessárias à dona Eulália, a enfermeira acompanhante que há mais de 2 meses morava com eles, despede-se da esposa com carinhoso beijo. Te cuida, meu amor. Voltarei a tempo de almoçar contigo, disfarçando com um sorriso animador o sofrimento profundo que tortura seu íntimo. Vai embora revoltado.
A paz adquirida na véspera se esvaíra completamente. Que irônica é a vida. Deixo a quem mais amo para cuidar de outros doentes. Mas isso vai terminar logo. Vou entrar hoje mesmo em contato com o Alfredo. Carolina acordou depois das 10 horas. Com o coração palpitando em virtude de um incrível e nítido sonho, permaneceu na cama rememorando a noite anterior. Diante daquela cratera fantástica, momentos esquecidos de sua vida presente, assim como lampejos de vidas passadas já regredidas anteriormente, haviam retornado à sua memória. Agora, novos detalhes desse passado distante, foram revelados através do sonho. Frases que preencheram as lacunas que impediam uma compreensão mais realista das provações ocorridas em sua existência atual. Voltou ao tempo do nascimento de sua primeira filha. Uma das recordações que surgiram durante o sono. Prematura de 8 meses, Regina nascera muito fraca, com risco de não sobreviver, exigindo cuidados especiais e permanentes. E, nesta ocasião, acontecera um fato estranho que perturbara muito o início da vida maternal de Carolina. Estranhamente ela sentia um medo incompreensível do olhar que a pequenina Regina lhe dirigia, por vezes, nas primeiras semanas de vida. Não era um olhar de bebê recém-nascido. Era um olhar adulto, cheio de temor e cobrança, que passava pelos pequeninos olhos, deixando a jovem mãe absurdamente amedrontada, a ponto de abandonar a filha no berço e se afastar para um canto, até que o coração se acalmasse. Nessas absurdas ocasiões Carolina se sentia tão perturbada, que nada contava para o marido. Tinha medo que ele achasse que era temida depressão pós-parto, que estava atingindo-a. Além disso, durante os 2 primeiros anos que se seguiram, por muitas vezes a pequenina Regina acordava aos gritos durante a noite em meio a pesadelos, e não a reconhecia como mãe, repelindo-a apavorada. Era difícil acalmá-la nesses momentos e Carolina se angustiava. Mas o pediatra afirmava que era um fator normal, chamado terror noturno, que acometia as crianças na primeira infância. Porém, dentro de si, ela desconfiava que tal procedimento deveria ter alguma relação com a parte espiritual. Entretanto, não conseguia atinar o porquê dessa situação, o que muito a afligia. E não podendo compartilhar seus temores espirituais com o marido, luterano convicto, nem com o pastor da igreja, apenas rezava o quanto podia. Porém, com o tempo, tudo foi passando e caindo no esquecimento, até que ela acabara por convencer a si mesma de que tais fatos haviam sido produto da imaginação de sua mente, perturbada pela interrupção do exercício da mediunidade. Meu Deus! Que sonho nítido e esclarecedor! Mostrou detalhes importantes que não percebi antes em minhas regressões. Admira-se Carolina, agora entendo o motivo daqueles acontecimentos estranhos com a Regina. Como eu pude ter sido tão cruel com a minha filha naquele passado remoto? O sonho elucidara uma regressão que ela fizera anos atrás. Em uma das vindas ao Brasil, em visita à família em Trilha das Palmeiras, ela frequentara umas sessões espiritualistas na Casa do Amor Cósmico. E regredira espontaneamente no tempo, em algumas encarnações diferentes. Em uma destas, mais de 2000 anos atrás, vivenciara os últimos instantes de um desencarne de seu espírito. Sua consciência cósmica assumira o corpo de um homem que agonizava, vítima de terrível peste. Entrara em sintonia com ele, com tamanho realismo, que seus sentidos iam participando do sofrimento pelo qual ele estava passando. Agoniada, compreendera então que ela era ele, morrendo naquela cama. Fenômeno assustador, pois naquele momento, a vida daquele homem foi emergindo de sua memória cósmica, como um filme. Era um Moro poderoso, rico e tirano de um povo por ele dominado. Degolava aqueles que dele discordassem por qualquer motivo. Carolina podia ver o medo que dominava a todos ao seu redor. Medo da peste e medo da sobrevivência do tirano. Repentinamente seu olhar caíra sobre uma mulher envolta em negro pano,
encolhida num canto do aposento. Somente os olhos eram visíveis e quando Carolina quis aprofundar o olhar, começara a sufocar. Estava sofrendo tanto que saíra do transe. E tudo se apagara. Agora no sonho surgiram, num relance, os olhos daquela mulher, tomados de medo e ódio, ao mesmo tempo. E claramente ela reconheceu aquele olhar. O mesmo da pequenina Regina. Então a mulher apavorada era minha filha. Por isso ela me repelia com tanto medo e horror. Nesse nosso reencontro para resgate através do amor, por vezes seu espírito, ainda se adaptando à nova existência, relembrava a crueldade passada. Deve ter sido isso, assim analisava Carolina, impressionada com a descoberta elucidativa. Então esta foi a razão de seu nascimento tão frágil. Que exigiu de mim uma dedicação amorosa e sofrida, temendo por sua vida. Sim. Ao tratá-la com profundo amor e carinho, dedicando tempo integral em cuidados intensivos, eu estava resgatando parte da crueldade que infligira ao seu espírito em tempos passados. Agora compreendo tudo. Oh, Pai! Como esta vida é perfeita! Muito emocionada, Carolina começou a meditar sobre mais um lampejo de outra vida passada, que seu sonho também revelara. Mas foi interrompida pelo tilintar do telefone à cabeceira de sua cama. Ainda com o coração descompassado, atendeu prontamente ao chamado. Era Estela chamando-a para almoçar em sua casa. Enquanto aguardavam a chegada de Germano para que o almoço fosse servido, as duas amigas, confortavelmente instaladas na sala de estar, conversavam animadas. Mas isto que tu estás me contando é incrível, Carolina. Nunca imaginei que tu tivesses passado por tão estranhas atribulações, surpreende-se Estela. Pois é, querida. A vida é assim, cheia de surpresas, mas quando nasceram teus outros filhos, aconteceram coisas semelhantes. Não. Quando chegou Mendel, foi tranquilo. Apesar do problema do RH, ele nasceu normal e saudável. Problema com o RH. Admira-se Estela. Sim. Naquela época ainda estava em fase inicial o tratamento para crianças nascidas de pais com diferentes fatores sanguíneos. Eu sou RH negativo e o Friedrich e isto não havia sido levado em conta nas duas primeiras gestações. Pois antes da Regina, eu já havia tido um aborto espontâneo de 2 meses e ela, com o nascimento prematuro. Assim mesmo, sendo minha terceira gestação, Mendel chegou forte e grandão. Bem, eu acredito que provas somente vêm em nosso caminho, se estas fizerem parte do nosso aprendizado. Sim, hoje eu acredito firmemente nisso. Mas, naquele tempo eu não estava tão segura assim de minha fé. E tudo se complicou em minha mente. Como assim? É que, apesar de Mendel ter nascido apenas 1 ano e meio depois da irmã, quando esta ainda necessitava de muitos cuidados, pouco depois eu engravidei novamente, contrariando todas as recomendações médicas. Realmente foi uma imprudência, sim. Porém, não existiam ainda os preservativos seguros de hoje em dia, tu bem sabes. Era tudo na base da sorte, tens razão. Mas, presumo que o nascimento do caçula tenha sido normal. O do Jordão, sim. Mas não foi nesta gestação a que me referi, que ele foi gerado, explica Carolina com um olhar tristonho. Foi este fato que deu origem ao meu problema espiritual. Mas, de que problema estás falando? Nunca soube de nenhum problema que tivesse ocorrido contigo. Quando me casei com o Germano, tu e o Frederico eram exemplo do casal perfeito, sem problemas emocionais. Claro, ninguém sabia. Eu não quis escrever para minha mãe, contando as minhas angústias secretas. As distâncias naquela época pareciam mais longínquas. Comunicação precária. O pai sempre investindo dinheiro. Não sobrava muito para viagens e etc. Era tudo mais complicado. Para que deixá-la preocupada com as atribulações de minha consciência? Nem para o Friedrich eu falava. Oh, querida!
Afinal, o que te aconteceu de tão grave assim? Espanta-se Stella. Bem, estava no segundo mês desta gravidez quando Regina e Mendel adoeceram com sarampo. E eu, durante o tratamento deles, apesar de já ter tido tal doença em minha infância, a contraí novamente. Foi o caos. O início do meu tormento espiritual. Quando me restabeleci, meu ginecologista e o pediatra de meus filhos, preocupadíssimos, me aconselharam a fazer um aborto. Afirmavam que se eu levasse adiante aquela gestação, meu filho nasceria defeituoso e certamente cego. Eles acreditavam, como médicos, ser um absurdo trazer à vida uma criança defeituosa e deficiente. Convenceram meu marido e eles me levaram a um hospital para que eu conhecesse crianças geradas nessa situação. Apavorei-me. Mas, mesmo sentindo em meu íntimo um alerta de que se estivesse em meu caminho um resgate de tal porte, nada o impediria de se realizar, acabei por me deixar convencer e permitir o aborto. Não tive coragem de enfrentar a criação de um filho como aquelas crianças que eu vira no hospital. Mas, Carolina, à luz da medicina vocês estavam agindo com coerência. À luz da medicina humana, sim. Porém, apesar de afastada de minha crença, eu continuava sabendo, como tu bem sabes também, que à luz da espiritualidade eu não deveria impedir um resgate. E assim, começou o meu tormento íntimo. O quarto onde eu fiquei no hospital era na maternidade. Ainda por cima, ao lado do berçário. O choro dos bebês cortava meu coração e eu me enchia de remorsos. Chorei amargamente e Friedrich me consolou o quanto pôde, pensando que eu apenas sofria pela perda do bebê. Não fiques angustiada, querida. Poderemos ter outros filhos ainda. Ele me dizia. Frente a esta lógica masculina, eu escondia ainda mais o que se passava em meu íntimo. Imagina o quanto não sofrestes, Stella analisa penalizada, tão jovem e passando tudo isso em silêncio. O que me valeu foi a minha fé. Rezava constantemente pedindo perdão ao Pai. Entre mentes. O envolvimento com os 2 filhos pequenos foi minorando minha angústia. Até que, inesperadamente, eu engravidei meses depois. Novamente contrariando as recomendações médicas. E a antiga aflição retornou à minha mente. Como seria o filho que estava para chegar? Como deve ter sido difícil, Carolina, foi sim. E muito mais ainda porque era minha 5ª gestação. E como o problema do RH continuava em estudos, sem solução imediata, meu ginecologista recomendou a retirada de minhas trompas, logo após o nascimento do meu filho. Se ocorresse uma outra gestação, o risco de nascer uma criança defeituosa seria de quase 100%. Decisão difícil para mim com apenas 22 anos e desejosa de uma prole mais numerosa. Mas acabei por concordar e no mês em que completei 23 anos, troquei um parto normal por uma cesariana com hora marcada. Assim, foi realizada a cirurgia. 23 anos é uma idade realmente prematura para se tomar uma decisão dessas, irreversível. Pois é. Foi um dos fatores que causou abalo no meu emocional, atormentando-me por algum tempo. Contudo, acompanhando o pequeno Jordan em seu desenvolvimento perfeito e saudável, acabei por aceitar essa solução como correta, restabelecendo alegria em minha vida. Calquei para bem fundo de meu ser a tristeza da mutilação que eu mesma permitira, em meu corpo ainda tão jovem. Porém, o fantasma do aborto me acompanhou por anos a fio. Tudo que me acontecia de difícil ou negativo, eu considerava decorrência da minha covardia, do crime que cometera. Stella olha para a amiga admirada e condoída por tudo que ela passara sozinha. Mas por que tu nunca dividiste essa angústia com Friedrich? Afinal ele era também parte ativa do problema. Ora, Stella, tu sabes como é o início do casamento. A difícil adaptação da vida em comum. As dificuldades normais no provento do sustento de uma família que crescia rapidamente. Os problemas profissionais enfrentarem uma pátria estranha e assim por diante.
Como sobrecarregá-lo com minhas dúvidas? Mesmo porque ele achou que tudo havia sido resolvido pela ciência, sem nenhuma implicação emocional ou espiritual. Entendes? Bem, isso é verdade. E ademais, o tempo se encarrega de sanar as feridas que vão acontecendo, não é mesmo? Claro. Contudo, este mesmo tempo não apaga a lembrança de uma dor, tanto emocional quanto espiritual. Ele somente diminui sua intensidade, disfarçando-a sob a capa do esquecimento. O trabalho e o desafio de novas batalhas a vencer vão acomodando antigas atribulações. Porém, apagar completamente um erro cometido é difícil. Mas tu não pareces mais angustiada com toda essa problemática passada. Relembras tudo com tranquilidade, sem demonstrar remorso algum. Como conseguiste? Com o auxílio da espiritualidade. Lembras quando eu estive, em Trilha das Palmeiras, acompanhando os últimos dias de minha mãe? Sim. Permaneceste lá por mais de 2 meses. O que aconteceu? Bem, durante aquele período, longe do Friedrich, eu frequentei assiduamente a casa do amor cósmico. Harmonizei a minha mediunidade e recebi consolo quando mamãe faleceu. Após a missa de 7º dia, eu retornaria à Inglaterra no dia seguinte. Mas, como nada na vida é por acaso, precisei permanecer mais 2 semanas por lá. E, neste período, ocorreu um incidente inesperado, que foi de suma importância para mim. Coincidentemente, neste momento Carolina é interrompida pelo telefone. Era Germano, avisando que uma reunião iria atrasá-lo para o almoço. Mas, uma vez que ela estava fazendo companhia para Stella, então ele permaneceria no hospital para resolver um assunto de suma importância. Somente voltaria tarde para casa. Carolina, prometendo acompanhar a amiga até a sua volta, sai em busca de Dona Eulália para que o almoço fosse servido. Stella, visivelmente cansada, se levanta dirigindo-se à sala de refeições e o assunto fica inacabado. E, após o almoço, as duas vão fazer uma cesta que acaba por se prolongar até o final da tarde. Quando Germano chegou, elas estavam recém-despertando. Que cesta prolongada, este comenta sorrindo, mas, pelo visto, foi restauradora, pois ambas estão com aparência bem descansada. É verdade. Estou me sentindo ótima, exclama Stella satisfeita, mas... o que aconteceu no hospital que o impediu de almoçares conosco? Suspirando, Germano se espicha no sofá com ar cansado. É que fiquei acompanhando o caso daquele menino. O Carlinhos, filho do dono do Mercadão. Aquele. Sei. O que está com leucemia, interrompe Stella penalizada. Ele piorou, querido. Sim. Mas existe uma esperança. Parece que um primo distante, que mora em Passo Fundo, prontificou-se a fazer os exames. Caso a sua medula óssea seja compatível, ele fará doação para o transplante. Mas terá que ser com rapidez, pois o estado de Carlinhos piora a cada dia. Tomara. É triste ver um menino de 13 anos se acabando dessa maneira. Somente o transplante poderá salvá-lo, afirma Germano, olhando fixamente para a esposa. Este é o tipo de transplante que eu considero válido. Esta responde, devolvendo o olhar do marido. É a doação de um ser vivo para outro. Mas, vamos mudar de assunto, fala determinada a não dar chance a ele de retrucá-la, virando-se para a amiga. Estou mais interessada, Carolina, em saber o final do que me relatavas esta manhã. Pode ser, mas é claro, esta responde solícita, o Germano já está por dentro de toda a minha problemática. Bem, sendo assim, eu vou tomar o meu banho. Ele se levanta contrariado, retirando-se da sala. Meu Deus! A Stella foge sempre de tocar no assunto primordial para as nossas vidas. O que poderei fazer? Não acredito no controle da mente nesses casos. Minora o sofrimento, mas não resolve. Oh, meu Deus! Que provação! À noite,
Carolina, acomodada em sua cama, rememorava o dia passado com Estela. Sentia-se em sono. Mais de hora já se passara e o sono não vinha. Jesus! Que drama eles estão vivendo! Gostaria tanto de poder ajudá-los. Mas como? Acho que somente através de minhas orações. Condoída com tal situação, ela inicia uma fervorosa prece, pedindo a Jesus que iluminasse a mente de ambos para que eles encontrassem a melhor solução. A harmonia entre seus corpos físicos e espirituais. Fim da oração, uma paz envolveu-a totalmente, trazendo-lhe a certeza de que eles encontrariam o caminho adequado. E relembrando a conversa que tivera com Estela sobre suas antigas angústias, vivenciou com nitidez aquele tempo passado. A dor da separação da mãe que tanto amava, tornou mais pungente a saudade que Carolina sentia dos filhos e do marido. Ela se encontrava há 2 meses longe de casa. A preocupação com os adolescentes tornou-se mais forte e ela resolveu retornar à Inglaterra no dia seguinte à missa de 7º dia. Seus 3 irmãos queriam que ela ainda permanecesse por mais alguns dias, pelo menos para a leitura do testamento que a mãe deixara. Esta, tão logo sentira que a doença fatal que a vitimava estava se acelerando, resolvera deixar tudo acertado para os filhos, antes de sua morte. Não quero que eles se prendam em discussões na hora da divisão de meus bens. Antônio ficaria muito triste na sua morada celeste. Afirmara Ernestina ao advogado da família. Faço questão de deixar a parte que herdei de meu marido, bem dividida pelos 4. Quando o marido falecera anos atrás, 2 dos 3 filhos homens se desentenderam na hora da partilha dos bens que lhes cabiam. O pai deixara uma grande fazenda, na qual trabalhara a vida toda com muito afinco e que se encontrava na ocasião arrendada. E mais outras propriedades adquiridas com muita economia, ao longo de sua existência. Nenhum dos filhos quis seguir os passos paternos. Um seguiu a carreira militar, outro se formou em odontologia e ambos tomaram rumos diferentes. O terceiro foi o único que permaneceu próximo à casa paterna, mas não quis ser fazendeiro. Dedicou-se ao comércio. Carolina não queria ficar mais tempo para tratar da sua herança. Isso poderia ficar para mais tarde. Mesmo porque, preferia resolver tal situação acompanhada pelo marido. Ainda estava muito triste com a morte da mãe e a pressa dos irmãos em receberem seus bens, deixava-a chocada e deprimida. Contudo, o advogado da família aconselhou-a a permanecer por mais 1 ou 2 semanas até tudo se concluir. Ela acabou por ceder. Passou então a frequentar assiduamente a casa do amor cósmico, em busca de força e conforto. Apesar de manter contínuo contato telefônico com o marido, sentia falta de Friedrich a seu lado. De seu carinho e da segurança que ele lhe proporcionava e que tanto poderia ajudá-la naquele momento. Porém os filhos e o trabalho não permitiram que ele viajasse naquele momento para o Brasil. Mas, como na vida nada é por acaso. Uma noite, na sessão espírita, ela teve a agradável surpresa de se encontrar com Alessandra e Eugênio. Os jovens médiuns videntes que ali trabalharam juntamente com ela, no tempo passado da juventude. Ambos estavam casados e com filhos, morando em outras cidades e afastados, como ela, do trabalho espiritual. Eles tinham chegado recentemente à Trilha das Palmeiras, para uma festa na Faculdade de Direito. A comemoração dos 20 anos de suas formaturas. Foi um reencontro emocionante e muito gratificante. Tantos anos sem se verem. Assim, resolveram sair cedo do centro, logo após os passes. Foram para um restaurante próximo relembrar os velhos tempos. E, de lembrança em lembrança, surgira o desejo de retornarem à cratera onde haviam tido aquela frustrada experiência espiritual. Na verdade, todos 3 guardavam bem no íntimo de suas almas um certo remorso por não terem aceitado aquele que, certamente, teria sido o mais fantástico ensinamento da vida cósmica. Depois daquela noite, nenhum deles voltara àquele local.
Entusiasmados, cheios de expectativa, marcaram então tal retorno para a noite seguinte da festa da faculdade. Iriam apenas eles. Nem marido nem esposa. Somente eles. Saíram no início da tarde com receio de se perderem pelo caminho. Como previam, custaram a encontrar a cratera. A tarde já caíra quando eles alcançaram. O sol recém sumira no horizonte e no céu rubro como brasa, a ondulação das coxilhas se delineava em negra silhueta, a perder de vista. E as primeiras estrelas começaram a surgir no céu que ia se tornando violáceo ao anoitecer. A emoção tomou conta dos três sensitivos. Em silêncio, sentaram-se sobre a relva sentindo a vibração cósmica à sua volta. O manto noturno que cada vez mais se pontilhava de estrelas refulgentes, lentamente ia descendo sobre eles. E a lua cheia surgindo em todo o seu esplendor, foi clareando o campo. O luar prateando a profundeza da cratera dava-lhe um ar misterioso. A voz de Alessandra, embargada pela emoção, soara como um lamento ecoando na calada da noite. Foi bem assim que este local fantástico se mostrou para nós aquela noite. Iluminado, como se houvesse luar. Quão maravilhoso teria sido se tivéssemos concordado com o que nos ofereciam. Enxergar de perto, materializada, a nossa protetora nave azul, comentara Carolina igualmente emocionada. Certamente teria sido fantástico, concordara Eugênio, mas... se eu tinha dúvidas se errara ou não ao recusar expandir a minha consciência daquela forma, hoje, aqui neste momento, sinto-me em paz com minha decisão. Realmente eu não estava preparado para alçar um voo tão alto. Por quê? Por que tanta certeza agora? Carolina se interessara. Porque sentindo a energia que vibra nesse local, pude avaliar com segurança que o caminho que tomei foi o mais acertado. Eu não teria conseguido seguir em frente com total dedicação a um trabalho espiritual de tamanha responsabilidade. Mas tu possuías fé. Muito mais fé que eu, afirmara Alessandra, porque a minha mediunidade sendo inconsciente, não permitia que a mente física participasse dos trabalhos. Assim era fácil acreditar em tudo o que acontecia. Mas tu, como médium consciente, poderias ter dúvidas. Portanto a tua fé era mais forte, não nego que a minha fé fosse forte. Aliás, continua sendo. Só que viver a experiência da vida física material integralmente, casando e tendo filhos, considero também um aprendizado muito importante. Amo a minha mulher e meus 2 filhos. E muito aprendi com estes, com os filhos. Surpreendera-se Alessandra, o normal é que eles aprendam com os pais. Mas comigo foi diferente. Manuel e eu não pudemos gerá-los. Assim, nós os adotamos. E a adoção, quase sempre é problemática, pelo fato de não existirem nos filhos, traços de nossa genética. E no nosso caso, em especial, nem mesmo traços raciais. Andréa descende da raça nórdica. Alta, muito branca, de olhos bem claros. E Rodrigo é de raça negra. Um evidente contraste entre Manuel e eu, tipicamente brasileiros, morenos de estatura mediana. O que ocasiona por vezes, situações desagradáveis, creio que sim, considerar a Carolina, deve ser bem complicado tanto para vocês como para eles também. Pois os meus, só porque são filhos de mãe brasileira subraça e pai alemão, tiveram alguns problemas na escola inglesa. Pai alemão. E Eugênio se admirara. Por mais incrível que pareça, é verdade. Pois mesmo a Segunda Guerra tendo terminado há anos, o horror desta ainda se faz presente na mente de algumas pessoas. Principalmente daquelas que tiveram suas famílias destruídas pela carnificina nazista. Com certeza. Que coisa mais absurda a guerra! Exclamar Alessandra condoída. Imagine o quanto foi difícil para vocês num país estrangeiro. Mas, com os meus filhos foi bem mais complicado, continuara Eugênio explicando. Eles,
Apesar de terem certeza do amor paterno, no fundo, sentem falta de uma identidade genética. Não podem ocultar das demais pessoas a origem tão diversa dos pais. Para a maioria dos colegas isso não faz diferença. Entretanto,